Você lembra que nós fizemos uma live e o Ceará tinha ganho do Londrina de 3-0 e eu participei, tive a honra de participar, acho que foi uma das primeiras lives que eu participei do seu programa e você me falava, eu falava sobre essa questão da meia. E você me questionava, Selmo, mas você não acha que o Chay é o cara? Porque o Chay estava realmente jogando bem, tal, aquela coisa toda. E eu falei, não, Carlos, eu acho que o Chay, ele não segura o ano inteiro, ele precisa ter um cara que auxilie ele, porque quando ele quebrar, quem é que vai jogar? Lembra que eu falei isso? Eu acho que eu comentei isso que você estava na live nesse dia. E eu não consigo enxergar no Chay o meia que o Ceará precisa. Esse time do Ceará aí, com rapidez ali na frente, com jogadores rápidos pelo lado, com centroavante ali que também tem rapidez, tanto o Bissoli como o Nicolas são muito lutadores, e quando entrar o Clebão não é aquele cara paradão. O Clebão corre, o Clebão você vê ele ajudando a defesa, você vê ele lá atrás. Disposição, né? Ele tem. Eu falei, cara, o Ceará precisa do meia hoje, no estilo do Bachola. Não o Bachola, me entendam, por favor, mas naquele estilo do Bachola. Um meia rápido, inteligente, que se desloque, que abra espaço para quem vem de trás, que tabele, que chegue na linha de fundo, que auxilie os laterais, aquele meia que é espécie de criador e formiguinha ao mesmo tempo. E não aquele cara que só briga, porque o Chay é muito choque, é muita briga, é muito esforço para pouca criação, entendeu? E já quando entra o Giancarlo, é muito lento, ele não acompanha o ritmo do time. Então a gente tem esse déficit aí. Um é brigador demais e não cria nada. E o outro, que é um talento, mas um talento para o que o Ceará tem hoje, ele não se encaixa. A gente está em julho já, Carlos, indo para agosto. E o Jean Carlos até hoje não encaixou no time. A gente tem um meia que é seleção das categorias de base inferiores, que está hoje no Ceará. Foi, não foi aqui. Não, que foi para o Inter, o David. Não, do Ceará, do Grêmio, que o Ceará, ele é das bases do Pedro, ele jogou base, seleção de base. Esse garoto passou por antes para você completar o seu raciocínio, eu vou dar um adendo aí. Eu estava olhando aqui nas minhas anotações, sabe qual foi o dia que o Pedro Lucas foi contratado, meu amigo? 13 de fevereiro. Fevereiro, né? Pronto. 13 de fevereiro e ainda ninguém viu jogar uma vez, né? Assim, está 6 meses no Ceará e não teve a oportunidade de jogar 5 minutos. Aí você olha para o cara desse, ó, ele foi base todas as seleções de base, formado no Grêmio, e não tem oportunidade de jogar a Série B. Cara, eu queria ver esse cara 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que seja, mas eu queria ver o cara jogando. Ou então é muito ruim, porque tá desde fevereiro e ninguém bota para jogar. E aí não é só o Guto, né? O Mourinho não botou para jogar, o Barroca não botou para jogar, o Guto não bota para jogar, e o Ceará tá pagando o salário desse cara, devolve. Porque ou o cara presta ou o cara não presta. Se o cara não serve para o Ceará, por que está segurando esse cara aqui? Mas eu acho que é quase, sabe, eu não acredito que eu vou ver isso. O jogador ser contratado, passar pelo Ceará e não jogar uma partida. E um jogador teoricamente promissor. Eu estou falando teoricamente porque a gente nunca viu o cara jogar, né? Seria bom, seria bom a gente ver o cara jogar. Aquele que jogou o Ceará, que estava no Atlético Paranaense, é do São Paulo, tu acha que seria a resolução se ele quisesse jogar, né? Que parece que o negócio dele é um bom jogador, viu? Cara, o Nicão, ele passou pelo Ceará e nunca teve problema extracampo. Ele voltou para o Atlético do Paraná. Aliás, ele veio do América Mineiro para o Ceará. Nunca teve problema de extracampo do América. Jogou muita bola aqui, viu? Nunca teve problema extracampo do Ceará. Nunca teve problema extracampo no Atlético do Paraná. O São Paulo comprou a preço de ouro. Só que o São Paulo vive uma crise administrativa igual a do Ceará ou muito pior. Porque o Ceará não deve o que o São Paulo deve. Lá no São Paulo atrasa 5, 6 meses de salário. O Ceará não atrasa salário. Ou pelo menos a gente presume que não está atrasando salário. Porque há muitos anos a gente não via esse negócio de atraso de salário do Ceará até o ano passado. Né? Então, por exemplo, e vendo o papo Você contrataria, Selmo? Eu contrataria o Nicão. Eu teria um cuidado apenas, né, de observá-lo se clinicamente ele está em condições de jogar. Porque o Nicão. E outra coisa, queria ver também como é que está a parte física dele. Se ele tiver com a parte física ok, porque ele está treinando, né? Ele não está jogando, mas está treinando. Se ele tiver bem clinicamente e fisicamente, ele tiver condições de mais 10 dias estar em forma, cara, esse cara jogou muita bola no Ceará. Eu acho que ele resolveria sim. Salmão, o que você acha dessa notícia aqui? Será certa permanece Lucas Ribeiro até o final de 2024. Agora tem 50% dos seus direitos econômicos do zagueiro. Esse cara, Tá igual a história tá muito parecido com o mentor dele, né? O Robson. Os nossos reforços estão no DM. Olha, eu vou te falar, esse garoto aí, ele jogou muita bola no Internacional do Edu, né?
Edu, não. Como é o nome daquele treinador que foi Fluminense muitos anos, que até o filho dele morreu? Jogou no Inter. Caiu de uma sacada que mastiga chiclete, rapaz. Tô com um cara aqui na minha mente e tô esquecendo o nome dele. Sei, que é meio... Eu sei, Ih, cara, eu lembro já o nome dele, viu, pessoal? Abelão, pronto. O site aqui, o Leonardo, abraço, Leonardo Piaulino. O Abel, no time do Abel, ele era titular do Internacional, aquele Internacional que brigou até o último segundo com o Flamengo para ser campeão. Eu lembro. Dependia de uma vitória em casa para ser campeão brasileiro, mesmo. Isso, ele era titular do time do Abel. E ele jogava muita bola. Esse garoto chegou no Ceará, Carlos, ele não teve muita sorte, porque ele se quebrou muito. Aí veio uma sucessão de contusões. Eu não sei se o departamento do Ceará, o médico, ele cuida direito e volta no tempo certo os jogadores, porque o Luiz Otávio passou, acho que quase um ano nesse negócio de entra, sai, né? E o Luiz Otávio nunca foi de quebrar e passar muito tempo fora. Então, o que acontece? Ele teve uma lesão grave, passou por cirurgia, e nesse tempo que ele estava com a cirurgia, ele tinha que ser renovado o contrato dele por uma questão até do INSS, né? Até do INSS. E eu vi uma entrevista do Albeci dizendo que o contrato dele talvez fosse renovado por mais 1 mês ou 2 meses, aliás, do Juliano, perdão, que era o prazo que o Departamento Médico do Ceará estava dando para ele se recuperar e depois ele ser liberado. Me espanta, para a questão da urgência que nós temos, o Ceará fazer uma renovação dessa, que eu acho uma renovação de risco. Aliás, uma compra de risco, porque se tem 50% agora adquirido, o Ceará meteu uma mão no bolso. Bem perfil da diretoria do Ceará, cara. Entendeu? O tipo do jogador... E contratou um jogador que está quebrado, que vem se recuperando, que a gente não sabe quando vai ter, a gente não sabe quando vai ter condições de jogo, e o pior, né? Um contrato por mais de 1 ano. Eu acho, olhando o lado do ser humano e torcendo para o melhor dele, que Deus abençoe ele, que ele se recupere e volte muito bem, mas olhando para o lado do clube, completamente fora dos padrões, completamente fora do que eu faria ou de qualquer pessoa de sã consciência, sabe? Você pegaria o dinheiro para investir num cara que está em alta e não no cara que está quebrado, se recuperando. E outra coisa também, né? Chegou no Ceará e até hoje não demonstrou futebol para estar no Ceará. Embora tenha tido esse momento com o Abelão lá no Internacional, mas no Ceará até hoje não disse a que veio. Agora, Selma, eu lembro, na época que o Ceará trouxe o Lucas aí, cara, a torcida Internacional fez festa, cara. Entrou nas redes sociais, fez uma festa enorme na saída desse jogador. A gente aqui, lógico que a gente tem a questão do ser humano, mas a gente tem que analisar o Ceará. A gente é torcedor do Ceará, a gente quer o melhor. Não tem a menor dúvida. Tá? Essa história, eu acho assim, que é mais uma dos modos operandi, que é o tipo do perfil do jogador da diretoria do Ceará. O jogador que vem parado, que vem recuperado de contusão, inclusive